E aí, pessoal, agora nós vamos ver como resolver uma recorrência de primeira ordem linear geral, caso geral. Como que a gente faz para resolver? Bom, aqui é o seguinte, a gente vai pegar o caso geral e transformar nos dois casos que a gente acabou de ver, tá? Que a gente já sabe como resolve. Então, a ideia é a seguinte. Por isso aqui, só vendo esse teorema, não dá para entender de onde que veio essas coisas, né? A ideia é a seguinte: o teorema a seguir mostra que qualquer recorrência linear não homogênea de primeira ordem pode ser transformada em uma recorrência da forma xn mais 1 é igual a xn mais f de n, né? Então vamos supor, a gente tem essa recorrência aqui geral, tá? Que é xn mais 1 é igual a uma certa função de n vezes xn mais outra função de n, ok? Então essa aqui é a recorrência de primeira ordem linear mais geral possível. A gente quer transformar essa recorrência em outra, na qual o termo g de n aqui vira 1, né? Vira igual a 1. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai fazer uma substituição de variáveis. Vamos chamar xn de an vezes yn, tá? Então o que vai acontecer? Então xn mais 1 vai virar an mais 1 vezes yn mais 1. O g de n repete, o xn aqui vira an yn, beleza, turma? E o h de n não mudou nada. Ok, então o objetivo vai ser resolver uma outra recorrência na qual an mais 1 é igual a g de n vezes an. Se isso for verdade, a gente resolve essa recorrência. Se isso for verdade, isso daqui que é o g de n vezes an vira simplesmente o an mais 1, tá? Então a gente vai ter an mais 1, yn mais 1 é igual a an mais 1 vezes yn mais h de n. Aí a gente divide dos dois lados por an mais 1, fica apenas yn mais 1 é igual a yn mais uma outra função de n. Ok, turma? Essa é a ideia. Aqui ele substituiu pela outra coisa que tanto faz. Na verdade, vai dar o mesmo resultado. E a gente tem essa recorrência aqui. Tá? Então vamos ver um exemplo prático, que é resolver essa recorrência. Eu não quero nem ver spoiler de qual é a solução. Tá aqui. Vamos colar. Que? Porque eu dei Ctrl C e Ctrl V. Tá, eu quero fazer é o botão do Windows Shift e S, que aí eu consigo copiar apenas um pedaço da tela. Sabiam disso, gente? Vamos dizer que você queira copiar como imagem apenas um pedaço da tela e não a tela toda. Se for a tela toda, todo mundo sabe, a gente aperta a tecla Print Screen. Vocês sabem disso? Tem uma teclinha que fica geralmente lá na linha de cima de tudo do teclado do computador, que fica escrito PRT-SC, que é Print Screen, que é imprimir a tela, ou copiar a tela. Tá, então dá um print, é o famoso dar um print na tela, é isso, dar um print na tela. Mas a gente aprende a dar print no celular, né? Nem sempre no computador. No computador é assim que a gente faz, é uma teclinha que a gente aperta. E aí, vamos supor que você queira dar print na tela do computador, mas só em uma região da tela, não na tela toda. Então como que faz?
Aí vocês têm que apertar uma combinação de tecla, que é botão do Windows no teclado, tem o botão do Windows, aquele botão que é uma janelinha. Aperta e segura. Aí vocês vão apertar e segurar também a tecla Shift, que é aquela tecla que muda, que quando você segura ela sai letra maiúscula, e quando você solta sai letra minúscula. Essa é a Shift, fica em cima do Ctrl geralmente. Windows Shift, enquanto você está segurando essas duas, aperta o S e solta as três. Aí vocês conseguem selecionar a área da tela que vocês querem copiar. Tá? Então essa é uma dica bem útil. Diga. No print screen também está fazendo esse recorte de cidade que você quer também agora. Ah, agora, isso é o que? No Windows 11? O meu é o mais novo, eu acho que é o 11. O meu não é o mais novo. Então quem tá no Windows 10 é assim que faz. Mas agora no 11, então, legal. No 11 você já dá o print, já copiou uma parte. Beleza. Já recorta o pedaço pequeno. O antigo, não. Entendi. Legal. Obrigado aí pela informação. Vamos lá. Então temos que resolver essa recorrência aqui. Aí qual que é a história? A gente vai fazer a substituição xn é igual a A de n, que multiplica y. Eita. Que multiplica yn, ok? Fazendo essa substituição, a gente vai ter. Aqui é an mais 1. Yn mais 1. Isso será igual a 2 an yn Peraí, mais 1. Ok? E aí a gente vai querer resolver a recorrência aqui, ó, que tem o an mais 1 é igual a 2an, tá? É isso que a gente quer resolver. Então vamos lá. an mais 1 é igual a 2an. Então, aí caiu no caso que a gente sabe resolver, né, povo? Caiu num caso que a gente sabe resolver, que é quando a gente tem uma homogênea, né, de primeira ordem linear. Que é aquele caso que a gente multiplica todos os termos aqui desse lado, todos os termos do outro lado, então a gente vai ter o seguinte. Logo, o an vai ser igual ao A1 vezes... Opa! A1 vezes 2 elevado a n menos 1, tá? Então a gente vai chegar resolvendo essa recorrência, a gente chega nisso daqui. A n é igual a 1 vezes 2 a n menos 1. Porque desse lado aqui, multiplicando tudo, quem quiser pode fazer aí. Vou deixar como exercício para o leitor, no caso não é o leitor, para o espectador. Que a gente vai ter n-1 termos aqui desse lado, n-1 termos desse outro. Então vai ficar n igual a 1 vezes 2an-1. Tá. E aqui, a teoria aqui diz que a gente pode pegar qualquer valor de A1 que não seja zero, tá? Por exemplo, a gente pode pegar A1 igual a 1.
Só não pode ser 0. Então, fazendo A1 igual a 1, a gente tem AN igual 2AN menos 1. Beleza. Então, chegamos aí a uma resposta dessa recorrência com a n. Agora a gente substitui de volta. Se eu tivesse minha caneta. Eita, aí ficou ruim demais. Substituindo de volta, a gente vai ter desse lado. Então, o que a gente vai ter? Teremos 2AN y n mais 1. Isso vai ser igual 2 vezes 2AN menos 1. Que vai dar justamente 2 elevado a n, né? yn isso vai dar, escrevendo na linha de baixo, ok, agora a gente pode cancelar aqui, cancelar aqui. E aqui fica 1 sobre 2AN, né? Então a gente vai ter YN mais 1 é igual YN mais 1 sobre 2 elevado a n. Ok, turma? Então, com isso, a gente caiu em outro caso que a gente consegue resolver, que é quando a gente tem uma recorrência linear de primeira ordem não homogênea, em que o termo que aparece aqui, multiplicando a variável, é igual a 1. Né? Então, a gente tem uma coisa do tipo yn mais 1 é igual a yn mais uma função de n. Então, a solução disso daí, né? Isso é fácil de resolver, a gente já viu que a gente soma agora todos os termos aqui desse lado e os termos aqui desse outro, então vários termos se cancelam, a gente vai ter yn é igual ao y1 mais o somatório de k igual a 1 até n menos 1 de 1 sobre 2ak. Isso aqui é uma soma de uma PG. Então isso aí vai dar y1 mais como é que é a soma dessa PG aqui, gente? A razão é meio. O primeiro termo é 1 sobre 2. Não é? Então vai ser 1 sobre 2
que multiplica é 1 por 2 a n menos 1 por... Ou posso fazer já 1 menos 1 por 2 a n por 1 menos o meio então esse meio com esse meio aqui cancelam. E aqui a gente vai ter 1 menos 1 por 2 a n, eu posso escrever assim mesmo, né? Mais 1 y mais 1 menos 1 por 2 a n. Ok. Agora quem é yn mesmo? Se xn ele é a n vezes yn é igual a xn por a elevado a n, tá? Então a gente vai ter x a n para n é igual x1 por a1 por x1 e não é elevado, né? Igual a x1 por a elevado a 1 mais 1 menos 1 por 2 a n. Ok. Né? Mas x1 é quem? x1 foi dado no problema, tá, gente? x1 é igual a 2, né? Então isso vai ser igual a 2. O A1 a gente assumiu sendo 1, ok? Mais 1 menos 1 por 2 a n. Então o que a gente tem aqui? xn. O AN é quem? A gente achou que o AN é 2AN menos 1. Isso aqui é igual a 3 menos 1 sobre 2AN, tá? Então isso vai dar
multiplicando dois lados por 2n menos 1, para a gente isolar o x a n, a gente vai ter xn, desculpa. Isso é igual 3 vezes 2an menos 1. Talvez eu tenha errado aqui na soma da PG. Que daria menos 1/2. Acho que isso aqui está errado. Talvez aqui fosse n menos 1 também. Vamos verificar. Vamos pegar n igual a 2. Para n igual a 2, o k só vai de 1 até 1. Então dá meio. N igual a 2, a gente teria... um menos 1/4, que dá 3/4. Não, tá errado. Tá errado, aqui deveria ser n menos 1. Então eu errei na fórmula ali da soma da PG, tá, gente? Aqui deveria ser n menos 1. Porque para n igual a 2, esse somatório aqui tem que dar meio. E para n igual a 2, isso aqui vai dar justamente meio, né, que é o meio do lado de fora. Ok. Então, n menos 1. Aqui é menos 1. Aqui é menos 1. E aí, finalmente, corrigindo aqui, então fica menos 1. Ok, turma? 3 vezes 2 a n menos 1, menos 1. Isso aqui é a expressão, fórmula fechada para o xn. Vamos conferir se dá isso mesmo aqui na linguagem Julia. Vamos lá. Então, qual que era o problema mesmo? A gente tinha... A recorrência que era xn mais 1 é 2 vezes xn mais 1, né? Com x1 igual a 2. Vamos lá. Esse aí é qual exemplo? Exemplo 12. Function, exemplo 12 de n. Se n for igual a 1, a gente retorna 2, não é isso? Se não, vamos retornar exemplo 12 de n menos 1, mas é alguma coisa vezes isso, né? 2 vezes. Mais 1. Com x1 igual a 2, ok. And. Muito bem. Exemplo 12. Vamos pegar números aí de 1 até 10. Vou fazer o seguinte, n igual 1 até 10. Vamos ver aqui em exemplo 12. Aplicado nesses n's. Então deu
2, 5, 11, 23, 47. Esse aqui foi o resultado, tá? Será que se eu fizer assim, ele mostra de junto? Ah, mostra tudo em uma linha só, que é mais conveniente, tá, gente? Agora, a fórmula que a gente chegou, fechada, ela diz que xn é igual a 3 vezes 2an menos 1. Menos 1. Então vamos lá. Vamos mostrar essa linha aí, que é 3 vezes 2 elevado 3 vezes 2 elevado a n menos 1 tudo isso menos 1, não é isso? Tem que ser ponto aqui também, porque é um vetor. Ok. Então essa lista dá o quê? Mesmos valores. 2, 5, 11, 23, 47, mesmos valores. Então, pelo menos até n igual a 10, a gente pode ver que as duas coisas bateu e de fato é a mesma coisa, tá? Dá para provar isso aí por indução. Que coisa, hein? Ó, só pra gente ver. Para n igual a 1, dá 3 menos 1, que dá 2. N igual a 2, dá 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. N igual a 3, 2 quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. N igual a 4. 2 quartos, 16. Não. 2 ao cubo, 8. 3 vezes 8, 24. Menos 1, 23. Aqui vai ser 3 vezes 16 menos 1 dá 47. E assim vai, tá, gente? Muito simples. Então, com isso a gente viu como resolver o caso geral, tá? Como que a gente faz para resolver o caso geral? A gente tem que fazer uma mudança de variáveis. Xn igual a an vezes yn. Substitui na recursão que a gente quer resolver. E aí a gente vai resolver uma recursão associada a essa. Que vai ser o termo que multiplica o yn mais 1 aqui e o termo que multiplica o yn aqui. Tá? Então a gente vai ter an mais 1 é igual a 2 vezes an, nesse caso aqui. Então com isso a gente resolve, isso aqui é simples de resolver, a gente resolve e acha an é igual a A1 vezes 2an menos 1. E aqui a gente pode pegar qualquer valor para A1 que não seja 0, então a gente pega A1 igual a 1 geralmente, e com isso a gente obtém uma fórmula para an. An é igual a 2an menos 1. Isso não é importante porque na solução a gente vai ter que x é igual a an vezes yn. Se você tá, então x1 vai ser igual a A1 vezes y1. Se você tá A1 igual a 1, eu vou ter simplesmente x1 igual a y1. É isso que eu vou ter. Tá? E se você tasse A1 igual a 2, o x1 seria igual ao y1 dividido por 2, para compensar. Y1 igual a x1 dividido por 2, é isso aí. Então vamos lá. Então só muda o que eu vou multiplicar esse termo por uma coisa e dividir o yn pela outra, pelo mesmo valor, para o produto continuar dando xn. Então não tem problema eu pegar arbitrariamente o A1 e setar como 1. Tá bom, gente? Substituindo de volta, a gente vai ter, né, nessa expressão, aqui virou 2 elevado a n, porque o an a gente achou que é 2an menos 1, então isso aqui é 2an, aqui nós temos yn mais 1, isso vai ser igual a 2 vezes o an, que é 2an menos 1, vezes yn mais 1, né? Então, esse 2 vezes 2an menos 1 dá 2an, então o 2an aparece repetido dos dois lados, a gente pode
dividir os dois lados da igualdade por 2an. E aí vamos ficar com yn mais 1 é igual a yn mais 1 sobre 2an. Ok. E aí, de novo, cai num caso que a gente consegue resolver, que são recursões desse tipo, que é yn mais 1 é igual a yn mais uma função de n. Então, somando os dois lados, a gente vai obter que yn é igual a y1 mais o somatório de k é igual a 1 até n menos 1 de 1 sobre 2k. E aí isso aqui é uma soma da PG. E lembrando corretamente, que eu não fiz de primeira, mas lembrando corretamente a fórmula da soma da PG, a gente consegue achar uma solução para yn, né? Então o yn nesse caso aqui vai ser igual a y1 mais 1 menos 1 por 2an menos 1. Por fim a gente substitui de volta, então yn é igual a xn por 2an. Aqui a gente vai ter x1 por a1, mas a1 é igual a 1, então o y vai ser igual a x1. E aí aqui a gente vai ter aqui se repete, né? Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 1 mais 1 menos 1 por 2an menos 1. E aqui a gente vai ter 2an menos 1 também. E aí multiplica dos dois lados e sai a expressão final fechada para xn. Beleza, turma? Então essa é a técnica para resolver uma recursão linear de primeira ordem, caso geral. E vamos ver se aqui a resposta do livro bate. Xn é igual a 3 vezes 2an menos 1, menos 1. Tá certo. Temos aqui outro exemplo, mas eu vou deixar como diversão para o espectador fazer, tá? Não vou fazer esse próximo exemplo, senão o nosso vídeo vai se alongar demais, já está com 32 minutos. Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver recursões de ordem maiores do que 1. Até lá.